Jesus, nós começamos esse nosso momento de estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema de hoje, que finaliza a nossa série de estudos sobre o culto cristão luterano, é a série trienal e a música no culto. O que é a série trienal? Vamos começar por ela, então, hoje o nosso momento de estudo. Tenho certeza que muitas pessoas já se perguntaram qual que é o sentido dessas leituras que o pastor faz no culto, quando ele diz leitura do Antigo Testamento para esse fim de semana, conforme o livro tal, leitura do Novo Testamento, leitura da Epístola, leitura do Salmo. De onde é que surgiu isso? O pastor que escolheu aquelas leituras para o culto de fim de semana, ele pega a Bíblia, bota o dedo, caiu nesse texto aqui, então esse fim de semana eu vou pregar sobre esse texto e vou fazer a leitura desse texto. Não! Esses textos, eles foram minuciosamente estudados pela Igreja Católica Romana. Nós temos um livro chamado Lecionários. Esse livro aqui, Lecionários, Culto Luterano Lecionários. E nesse livro, ele contém sempre leituras para os cultos do fim de semana do ano da igreja. Cada culto vai ter 4 leituras. Uma leitura do Salmo, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Evangelho e uma leitura da Epístola. Esses textos, eles foram rigorosamente selecionados para se encaixar em um desenvolvimento dentro do período do ano da igreja. Porque não faria sentido a gente botar um texto de Pentecostes na época da Quaresma, em que as leituras devem estar direcionadas ao período da paixão de Cristo, a caminhada de Cristo até a cruz. Então, por isso que esses textos, eles foram rigorosamente selecionados. Não é por acaso que eles estão ali. É fruto do estudo da igreja cristã. É fruto do preparo da igreja cristã, do cuidado que a igreja cristã tem para os momentos de culto, para os momentos de missa. Por isso que, muitas vezes, eu participei do culto no sábado à noite e coloquei na missa para assistir no domingo de manhã e o pastor e o padre fizeram a mesma leitura, fizeram a pregação com a mesma base, exatamente por causa dessa trienal. O que é trienal? Por que trienal? Essa trienal 3 é dividida em 3 anos. Por isso, nós temos a trienal A, B e C. Ué, pastor, mas eu não estou entendendo isso aí. O que quer dizer? Bom, basicamente são 3 anos que nós temos nessa trienal. Primeiro ano é o A, que corresponde a um evangelho. Segundo ano é B, que a ênfase vai estar em outro evangelho. E o segundo ano, a C, que a ênfase vai estar em outro evangelho. Ou seja, na A nós temos o livro de Lucas, na B nós temos Marcos, na C nós temos Mateus. Um exemplo, cada trienal enfatiza um evangelho. Tá, pastor, mas e João? Bom, João, ele é um evangelho que é belíssimo e ele é carregado de informações preciosas, de textos preciosos. Por isso que João, ele entra dentro da trienal em períodos esporádicos. Ele não está selecionado assim com um período de leitura. Ele vai entrando esporadicamente, de acordo com que o fim de semana que vai bater uma leitura de um tema. E João, ele é carregado de significado. Isso fica para um outro momento de estudo bíblico. Então, por isso, trienal, queridos irmãos, são textos selecionados e que vão se repetir a cada 3 anos. No caso, os textos que nós lemos nesse ano de 2021, eles só vão se repetir no culto 22, 23, em 2024. Então, ano que vem, esse ano nós estamos na trienal B, a ênfase do Evangelho de Marcos. Ano que vem nós estaremos na trienal C, no outro ano na trienal A e depois novamente na trienal B, e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos entender sobre essa trienal, sobre esses textos para aquele fim de semana? Nós precisamos compreender que esses textos, eles foram rigorosamente selecionados para ter também
uma linha que passa sobre eles. Muitos textos se ligam. O texto do Antigo Testamento vai se complementar lá no Novo Testamento, no Evangelho ou na Epístola, e assim sucessivamente. Então, isto que é a trienal. Pastor inventa os textos? Não, eles estão aqui, rigorosamente selecionados nesse livro, Culto Luterano Lecionários. Eu vou abrir numa página aqui para vocês, só para vocês compreenderem melhor. Vou usar de exemplo este aqui, que é o domingo entre 21 e 27 de agosto, o próprio 16. Virando, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui, neste lado aqui, ó, nós temos série A, série B e série C, com os textos selecionados, então, para esse período. E um outro destaque é que, dentro deste lecionário preparado pela Comissão de Culto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos orações que vão enfatizar a temática daquele fim de semana. Então, por isso, a importância da série trienal. Vamos, então, para as primeiras interações da noite. Nós temos no Facebook a Liane Bartz. Boa noite, Liane. Já conseguiu se recuperar da nossa brincadeira de ontem, Departamento de Servos? Ontem a gente fez uma brincadeira, mas uma espécie de dança da cadeira, e encerramos com chave de ouro o nosso Departamento de Servos no ano de 2021. Então, boa noite, Liane. Também a Celita Rutsatz. Boa noite, Celita. Sidônia Hibner. Boa noite, Sidane. A Liane Style. Boa noite, Liane. E também o Liro Pribe. Boa noite, seu Liro. Também a Lisete. Uma boa noite para vocês. Vamos então pro YouTube. Nós temos no YouTube o meu pai e minha mãe, Hilton Fiebig, a Nilza Fiebig, também os meus avós, Roldina Fiebig e o Osvino Fiebig, que estão aí no nosso momento de estudo bíblico. E o pai já colocou aqui, peço oração para nós, que hoje comemoramos 32 anos de feliz casamento. É isso aí, um casamento abençoado com 2 filhos, eu, Marlon, e meu irmão, Alisson. Vamos no WhatsApp, ver se a gente tem alguma mensagem no WhatsApp. Por enquanto, no WhatsApp, não. Vamos a companhões dos departamentos. E é um hino que ele tem um significado especial. É um hino que ele é considerado contemporâneo. Ele não faz parte da hinologia confessional luterana. E falar em hinologia confessional luterana, a igreja luterana, ela, um tempo atrás, era considerado a igreja que canta. A igreja que canta. E a gente se orgulhava desse título, de ter o título A Igreja que Canta. Infelizmente, a gente perdeu esse título com o passar do tempo. Nós ainda cantamos, mas perdemos esse título de ser conhecida como a igreja que canta. Por que a gente tinha esse título? Bom, começa lá com Martinho Lutero, e eu vou trazendo para vocês então a importância da música dentro do culto. Lógico, vai ser um resumo, um dia também tá aí mais um tema para a gente trabalhar em um estudo bíblico especialmente sobre esse tema, a música na igreja cristã. Martinho Lutero era alguém que gostava muito de música. Ele inclusive tocava uma espécie de violão, um violão, e Martinho Lutero compôs hinos, Martinho Lutero traduziu hinos, e ele era um grande fã de música. Ele inclusive foi um dos grandes incentivadores da música congregacional, do canto congregacional, que a comunidade pudesse cantar junto nos momentos de culto. Um dos hinos mais famosos de Martinho Lutero é o Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. Esse hino que normalmente nós cantamos na época da Reforma, baseado no Salmo de número 46. Martinho Lutero foi alguém que enfatizou muito a importância da música. Por quê? Porque a música comunica. Ela comunica o quê? Ela comunica a palavra de Deus, pensando no culto. Ela comunica também a diversidade da criação de Deus. De que forma? O violão tem um som, a gaita tem outro som,
Uma flauta tem um outro som. E percebam que todos esses instrumentos vêm de coisas da natureza. O violão de madeira, a gaita também de madeira, aí nós temos plástico, enfim. Mas comunica a grandiosidade da obra de Deus no mundo. E que beleza poder acompanhar um hino tocado por uma orquestra, porque ali a gente vê a diversidade de sons e que coisa bela que forma aquela diversidade de sons. Uma outra coisa, quando os passarinhos voltam a cantar, agora nós estamos no período da primavera, coisa mais linda a gente levantar de manhã cedo e ouvir os passarinhos cantando, os passarinhos alegres, animados. Ou seja, o som, a música, ela também comunica a grandiosidade de Deus na criação. A música, ela é muito importante dentro do nosso momento de culto. Lembra que a gente falou sobre as duas partes da liturgia, as principais partes da liturgia, que são, no caso, onde Deus nos serve e onde nós servimos a Deus. E uma das partes do ato sacrificial é onde nós cantamos. Por isso a importância do canto congregacional. É a forma também de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez. Mas isso não vem de agora. Os salmos são exemplo disso. Os salmos, eles eram cantados na sinagoga. Por isso que a gente tem muito louvai a Deus com tambores, com liras, com pratos musicais. Então, a música e o canto, ele tem muita importância, pensando num contexto de igreja. Mas voltando para o culto, nós da Igreja Luterana temos uma herança muito bonita, uma herança muito bela, que é o Inário Luterano. O Inário Luterano, ele contém hinos que falam sobre a palavra de Deus, que falam sobre a ação de Deus na nossa vida. Por isso, queridos irmãos em Cristo Jesus, eu desafio vocês a olharem o Inário Luterano, quem tem, e acharem algum hino que fala sobre o ser humano. Em que sentido do ser humano? Eu te exaltarei, eu te louvarei, eu subirei até ti, eu virei até ti, que enfatiza o ser humano. Não, o Inário Luterano é uma das grandes heranças da Igreja Luterana. E ali nós temos hinos cristocêntricos, teocêntricos, que falam sobre a ação de Deus no mundo. A música também, ela comunica. Ela comunica, uma das coisas a gente já falou, sobre a questão da criação de Deus. E também comunica aquelas pessoas que infelizmente não têm mais como enxergarem o culto. Apenas conseguem ouvir. A gente sabe quando um canto é alegre, quando um canto ele é para baixo. Por isso que na igreja nós temos que ter cânticos que exaltem a Deus. E a forma de nós cantarmos também vai trazer isto. Imaginem um culto sem hinos. Imaginem um culto sem o louvor. Seria algo bastante desanimador. Por isso que a música é importante. Por isso que Martinho Lutero ele fez questão de manter essa grande herança que é a música. Aliás, Martinho Lutero foi um criador de um dos estilos musicais. A gente não conhece tão bem, mas é um canto coral que Martinho Lutero criou. E como é belo a gente ouvir um canto coral dentro da igreja. Então, queridos irmãos em Cristo Jesus, a música ela é importante. E esse título que a Igreja Luterana tinha de ser a igreja que canta, ele deve ser carregado dos nossos corações com muito orgulho. E uma outra coisa que eu trago para vocês. Pastor, mas pode ser usado louvar ao Senhor, então, ou tem que ser só o Inário Luterano? Pode ser usado o Celebrai, que é o Inário da Juventude Evangélica Luterana do Brasil? Pode. Deve haver essa mistura do tradicional com o contemporâneo. Isso deve haver e demonstra quanto as coisas vão evoluindo. Demonstra que nós temos que ficar com aquilo que é herança, temos que usar e temos que sempre levar com orgulho isso. Esse belo material que nós temos que é o Inário Luterano. Louvai ao Senhor, sim, devemos usar. Celebrai, sim, devemos usar. Só que há um cuidado dentro da Igreja Luterana quando nós escolhemos hinos. Devem ser hinos, como eu já comentei, que não enfatizem o ser humano, mas sim a ação de Deus em nosso favor.
Percebam o quanto é maravilhoso isso. E novamente eu trago para vocês. Martinho Lutero foi um dos grandes incentivadores da música na missa. Ele continuou sendo um dos grandes incentivadores até a sua morte. Por isso nós temos esse título. A Igreja Luterana é a igreja que canta. Querido povo de Deus, a gente falou muito sobre a importância da música nos nossos momentos de culto. Por isso que lá na liturgia, quando a gente estudou sobre as partes da liturgia, eu não falei especificadamente sobre música naqueles momentos. Mas eu comentava, a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. E nós temos tamanha riqueza nos hinos da Igreja Luterana, que nós temos as divisões para cada época do ano. Temos os hinos de Advento, temos os hinos de Natal, temos os hinos da Páscoa, Paixão, temos hinos de louvores e de gratidão. Então, é essa beleza que nós temos que carregar e não podemos nos esquecer, mas sim usar com alegria. Por exemplo, daqui a um tempo nós vamos entrar no Advento, nós vamos ouvir mais músicas de Advento, músicas natalinas. E essa parte dentro da Igreja Luterana também comunica que não há aquela mistura. Por exemplo, no dia de Pentecostes, em que nós falamos sobre a ação do Espírito Santo, nós temos hinos que falam sobre o Espírito Santo. No dia da Páscoa, nós temos hinos que falam sobre a ressurreição de Cristo. E Natal, o nascimento de Cristo Jesus. E assim sucessivamente. Vamos então para o nosso momento de interatividade, para mais um momento de interatividade, para os nossos recadinhos. No Facebook nós temos o Luan Baez, boa noite, Luan. Também a Juscelene Starl, dona Isabela Starl. Boa noite, pastor, que Deus abençoe. Obrigado, Juscelene, uma boa noite para vocês. Também a Márcia Regina Baez, boa noite. O Matheus Hirsch, nossos confirmandos aí, que bom ver vocês no nosso momento de estudo. O Matheus e o Luan, boa noite, Matheus Hirsch. Também o Lauri Schuster, lá de Juranda, no Paraná, onde eu estagiei. Boa noite, Lauri. Também boa noite a toda a família Schuster. A gente teve uma amizade muito especial e ainda tem essa amizade que a gente fez lá na época do estágio. Vamos ver o nosso Zap Zap. Quem é que está no nosso Zap Zap? Temos o Fábio Wolf, também a família Wolf, lá da Vila União, da Congregação Cristo Redentor. Boa noite ao Fábio, boa noite a Lisane, boa noite também a Amanda e também a dona Veleda. Uma boa noite para vocês. Bom, queridos irmãos em Cristo Jesus, foram vários momentos de estudo bíblico que nós nos debruçamos sobre o culto cristão luterano. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa série de estudos bíblicos. Lembrando que, pastor, eu perdi um estudo. Está disponível na nossa página lá no YouTube, nosso canal no YouTube. Quem colocar lá, entrar Paróquia Bom Pastor de Candelária, vai estar lá os nossos estudos bíblicos sobre o culto cristão luterano. Falamos sobre o que é o culto, falamos sobre a liturgia, dividimos a liturgia, falamos sobre as vestes litúrgicas, falamos sobre as coisas que tem dentro do nosso templo e qual o significado, e hoje falamos sobre as leituras do culto e também sobre a importância da música no culto cristão luterano. E que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar sobre esses temas. Queridos irmãos em Cristo Jesus, que bom que vocês acompanharam esse nosso momento de estudo. E para finalizar o nosso momento de estudo bíblico, nós vamos orar ao nosso Deus. Nesse nosso momento de oração, queremos incluir então os 32 anos de casamento do meu pai e minha mãe, Wilton e a Nilza. Nós oramos ao nosso Deus. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que tu concedestes a nós de forma online podermos estudar sobre o culto cristão luterano. Amado Deus, continues a nos guiar, a nos guardar e a nos proteger. Também te agradecemos, ó Senhor, pelo aniversário de 32 anos de casamento do meu pai e da minha mãe, Wilton e a Nilza, que tu continues a abençoar este matrimônio. Amado Deus,
Tudo mais nós entregamos em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês.